pessoal, sejam bem-vindos a mais um bate-papo do nosso podcast Tokenization, onde nós abordamos o mundo dos tokens de uma forma mais objetiva e direta. Eu sou Rodrigo de Almeida, CEO do Grupo Index, cofundador da MapForest e da Forest Token. E eu sou Fernando Stricker, sócio do SH Law Advogados e também cofundador da Forest Token. Maravilha, galera. Muito bom estar aqui. Obrigado aí pela presença, Fernandão. Sempre aí discutindo esse mundo dos tokens. A gente vem falando muito já sobre, abordando esse universo, né, da tokenização. Um universo que eu costumo dizer que, na verdade, é uma parte de universo, né, que é o universo das criptos de forma geral. Um mercado que tem seus altos e baixos, seus momentos. Hoje a gente vive o que muitos chamam de inverno, talvez, das criptos, né? Dos mais longos, dos mais longos dos invernos. Porém, a gente sabe muito bem que a nossa visão, e eu acho que você compartilha disso também comigo, que não tem volta, né? Realmente o mundo cripto vem se estabelecendo e realmente a gente vai se adaptar. A gente concorda que não morreu, né? Não morreu e eu acho que está muito longe de morrer, né? E assim, a gente olhando, né? É que às vezes as pessoas só olham para o Bitcoin. Né? E mesmo o Bitcoin, quando a gente olha numa linha do tempo, dentro desse processo, ele vem tendo o seu crescimento e o seu desenvolvimento, que eu acho que é o mais importante de tudo. Perfeito. Mas pensando nisso, eu acho que a gente, né, vem falando sobre questões, né, o que nós nos propomos a falar aqui, é falar sobre tokenização, então a gente entrar um pouquinho mais específico dentro do universo de cripto, mas eu acho que a gente não pode deixar o nosso público sem a gente falar um pouquinho mais, sempre dar esse contexto maior desse universo. Não sei se você tem alguma ponderação que você acha importante antes de nós avançarmos e falarmos um pouquinho mais sobre tokenização, sobre alguns tipos de ativos e tudo mais que podem ser tokenizados. Não sei se você quer fazer um esclarecimento geral sobre isso. Claro, eu acho bem importante, Rodrigo, até porque assim, é muito confuso esse meio para quem não estudou ainda ou está tendo o contato só com notícias, né? Só com noticiário aí, padrão. Você não tem muito tempo nesses artigos breves que tem na internet, né? De explicação e não tem muita profundidade para entender o que está por trás. Então, acho que o primeiro ponto é explicar que Bitcoin não se confunde com todo o mundo dos tokens, né? Ele é uma espécie, digamos assim. E tem tokens que eles têm todo um mercado atrelado a ele, que tem um interesse comercial atrelado a ele e que, portanto, tem um valor, um valuation que é totalmente diferente de uma ideia de Bitcoin. Então, eu acho que aí a gente pode começar falando que tudo está dentro do blockchain, né? Que a tecnologia que veio com o Bitcoin, a grande revolução, digamos assim, mas o blockchain teve outros filhos além do Bitcoin. Sim, exatamente. Acho que a gente pode falar assim. E os tokens, tem uma noção, eu não sei de quem é esse conceito, de que os tokens são como se fosse um container. Então, o token, ele está lá, né? A tecnologia está lá, o blockchain está lá. E você pode pôr dentro desse container o que você quiser. O conteúdo dele, como a gente falou aqui outras vezes, né? Ele é infinito. Sim. Então, em tese, assim, eu posso tokenizar uma água, garrafa de água. Agora, se isso vai ter interesse do mercado, se vai ter uma utilidade, é outra conversa. Eu acho que isso é um ponto muito importante que a gente precisa colocar, né? Porque, de novo, essa questão da tecnologia, né? Ela vai te permitir sem fins para você vai poder fazer o que você quiser. Mas a pergunta é, para quê? Por quê? Né? Será que é realmente necessário? Eu acho que esse é o grande amadurecimento que o blockchain e esse universo das criptos estão em processo de amadurecimento. De amadurecimento. Eu acho que você entrou nas perguntas que as pessoas não fazem. Né? Então, assim, por que tokenizar? Por que eu preciso do token? E são perguntas bem básicas e eu gosto delas, porque se a gente não consegue responder elas, a gente não consegue justificar por que a tokenização está aí para ficar, por que a tokenização lá, o fundo BlackRock, né, nós estávamos vendo aqui que ele já prevê assim, um mercado de 60 trilhões de dólares até 2030. Então, assim, será que é isso mesmo? Do outro lado, a gente vê ali Nobel de Economia criticando, dizendo que acabou. Agora, com esse inverno cripto, na verdade, é o enterro cripto mesmo, não vai continuar. E as pessoas, digamos assim, do mercado que
estão olhando para a tecnologia, para a inovação e querendo entrar nesse mundo, elas ficam realmente em dúvida. Olha, tem várias autoridades, o Banco Central, até acho que semana passada, escreveu um artigo falando novamente disso, né? Então, que acabou, que o Bitcoin acabou e o que vai prevalecer vão ser os CBDCs, né? Os stablecoins dos bancos. Mas, claro, o Banco Central tem a agenda dele, né? O Banco Central Europeu. Eu acho que isso é importante, uma coisa que a gente tem que sempre olhar, e a gente está num momento de mudança. Tá? Então, eu acho que o universo cripto, quando a gente fala sobre o DeFi de forma geral, né? A gente tem uma economia descentralizada, né? Dentro desse processo como um todo, isso é um processo de mudança. Exato. Tá? E todo o processo de mudança vai ter resistência. Tá? Vai ter os crentes e os não crentes. Isso a gente não tem como a gente não ponderar. O que a gente consegue enxergar é que realmente não tem volta. Não tem como isso voltar, a gente retroceder, mas a gente com certeza vai se adaptar. E eu acho que até uma das coisas que eu acho que é importante a gente colocar aqui, que uma das ideias da gente começar a conversar, né, a gente criar o nosso podcast, foi justamente a gente vai um pouquinho na contramão dos criadores, né? Que são mais anarquistas, vamos dizer assim. Exato. Tem uma ideologia mais anarquista. A gente vai justamente na regra que vai haver regulação. Pensando como business, né? Assim, como business. Como que eu entro nesse mercado? Será que ele é seguro? Então, pensando... Muita gente, né? Os puristas aí que pensam muito nessa revolução do Bitcoin, com certeza é uma visão possível, mas ela é conflitante com as jurisdições dos países. Sim. Então, a gente tem que entender justamente o que você falou. Tem conflitos de interesses, tem agendas diferentes. Tem o Banco Central Europeu que não quer um descontrole, não quer o pessoal indo para o Bitcoin, sim, né? Sim. Assim como outros. Então, assim, quem vai ganhar essa corrida, a gente não sabe. A gente sabe que os bancos centrais estão se esforçando para criar as suas stablecoins e o atrativo vai ser qual? Segurança jurídica. Nós aqui mesmo, né? O Real, o Digital, né? Um dos projetos que está numa fase bem avançada, com meta de lançamento ano que vem, né? Então aí que eu gostaria de entrar. A segurança jurídica que vem de bancos centrais, né, de jurisdições que estão se adaptando ao mundo cripto da sua forma, né, cada um à sua forma, de acordo com as suas leis, vai ser um atrativo para empresas e investidores institucionais confiarem naquele país, porque afinal você tem um país por trás, né, emitindo um CDBC, e você vai conseguir ter então um ingresso no mundo cripto com uma segurança. É diferente de você ir lá, por exemplo, o caso FTX, que está todo mundo cansado já de ouvir, em que você confiava num particular, sim, que não tinha transparência alguma das operações, e agora se viu que ele realmente criou uma estrutura que deixou o Madoff lá, que também fez as pirâmides, né? Deixou assim, no chinelo, porque sim, ele criou algo realmente grande no mundo cripto, convenceu muitos investidores institucionais, tanto que agora os investidores institucionais estão morrendo de medo de pôr dinheiro nesse meio pela falta de transparência. Falta de transparência, né? Regulação, acho que isso é um caminho. A gente tem, assim, como a gente vai ter sempre a preocupação, né, do Estado, sem querer parecer ingênuo, existem muitas questões relacionadas à lavagem de dinheiro, ao submundo, né, tomando conta desse universo e se aproveitando para trazer problemas, né, de forma geral para a sociedade. Então, é claro, eu acho que o que eu pondero de tudo isso, para a gente poder começar a andar um pouquinho aqui, falar um pouquinho mais sobre tokenização, dentro do universo cripto, que eu acredito que a gente precisa ponderar como que a gente vai ter um equilíbrio. Eu acho que não vai ser nem para um extremo, nem para um outro. A gente vai sim... eu acho que as pessoas começaram a viver muito essa questão do blockchain e todas as oportunidades. As pessoas começam a olhar hoje que, nem tudo dá para ser tokenizado, nem tudo dá para estar dentro desse universo, nem tudo faz sentido estar lá também. Exato. Dentro desse processo como um todo. Porém, existem N oportunidades, né? E a gente já vem trabalhando em algumas oportunidades. A Forest Token nasce justamente para olhar diferente e ver como que de repente nós podemos começar a trazer ativos reais, ativos que não têm uma liquidez, dar liquidez e o mais importante de tudo, né, gerar riqueza. Acho que isso que assim é um caminho que eu acho muito importante, né, que a tokenização pode trazer para a gente. Perfeito. A tokenização como instrumento econômico, né, de transações, eu acho que é essa a ideia. Então, nós temos aí, para responder a pergunta, por que tokenizar e vale a pena tokenizar e tudo tokenizável?
Não, né? Então, nem tudo tem sentido ser tokenizado. Essa é a primeira e mais difícil pergunta a ser respondida, né, para qualquer empresário que quer entrar nesse meio, para que está nos ouvindo aí e talvez queira entender um pouco mais se o negócio dele é tokenizável e faz sentido. Primeira coisa é verificar a dor de quem está resolvendo. Então, do outro lado, você tem um usuário ou um cliente seu que está com uma dor e a tokenização vai facilitar as transações? Sim. Ótimo, porque o blockchain justamente vem para reduzir custo de transação. Você está dentro do mercado que você tem dificuldade de transparência das transações, é tudo em contrato físico ainda ou digital e você não tem uma central, digamos assim, de informação com confiança. Olha, talvez a gente possa usar o blockchain para gerar as transações e ter uma transparência para todo mundo que estiver nesse ecossistema. Então, assim, a partir dessas nuances e das dores, que é muito o empresário que está no setor dele, precisa identificar com clareza que a tokenização vem como uma luva ou não. E eu acho que acrescentando dentro desse ponto que você colocou muito bem, né? Então, por exemplo, burocracias, né? Eu acho que dentro disso você consegue reduzir realmente através de procedimentos claros, transparentes, com o uso da tecnologia, você está reduzindo a burocracia, você está trazendo possibilidades novas. E o que eu enxergo muito, né, também nessa questão é você conseguir popularizar talvez determinados investimentos que antes eram restritos a grandes volumes, a pequenos grupos de investidores. Por exemplo, isso é uma das questões que eu enxergo como um grande potencial, é você trazer, de repente, essa opção para quem não poderia investir em determinados tipos de ativos. Né? Acesso, né? Acesso a esse tipo de investimento, acesso a esse processo. E isso vai acabar monetizando e trazendo maior liquidez. Eu acho que outro ponto até, Rodrigo, a gente não falou ainda, mas é a capacidade do blockchain ser global. Sim. Então, assim, é a primeira vez que você pulverizar, né? Exato. Você vê na história da humanidade a possibilidade de você captar um dinheiro, pelo menos em teoria, não que isso esteja juridicamente correto, né? Mas você pode, na teoria, diante da tecnologia blockchain, você captar do investidor chinês, um venezuelano, um australiano e um americano para um projeto aqui no Brasil, por exemplo. Sim, e isso de uma forma transparente. Exato. Agora, é claro, né, a gente precisa de uma certa forma de regulação para que essa transparência realmente não se transforme, às vezes, numa falsa transparência e leve ao que a gente tem vivenciado, né? As inúmeras pirâmides que foram construídas no afã que muitos investidores não qualificados às vezes acabam caindo. Então, eu acho que esse é o caminho. A gente ainda precisa andar muito, mas o caminho é sem volta, sem sombra de dúvida. E isso eu acho que a gente pode, até entrando aqui hoje no nosso assunto, a gente pode falar um pouquinho sobre como isso é possível e tentar demonstrar isso de uma forma mais clara. Eu acho que você separou aí um case ali para a gente dar uma olhada, que é justamente a gente começa a mostrar esses pontos. Como que a gente de repente começa a dar liquidez para um ativo que é ilíquido, a gente monetiza, né, consegue monetizar produtores e uma série de agentes dentro desse processo, trazendo, através da tokenização, a riqueza para circular. Perfeito. Eu acho que um dos cases assim, maiores que a gente tem, e que iniciou na Argentina, mas ele já tem o objetivo de vir para o Brasil e Paraguai já no ano que vem, é o AgroToken, né? Então, o AgroToken é um caso de sucesso, aí saiu bastante na mídia, porque ele tokeniza grãos. Então, nós tínhamos lá grãos parados, né, que precisavam, né, estavam em vias de ser negociados na sequência, mas tinha um momento, um hiato ali de tempo em que esses grãos não eram transacionados, né? Então, isso eu acho que é bem importante até a gente fazer uma explicação que é após a colheita, né? Então, por exemplo, após a colheita dentro desses grãos, às vezes eles são já negociados, comprados, porém eles ficam em determinado período estocados, né? Até o que eles perceberam é que existia um hiato ali de aproximadamente um ano, mais ou menos, que era desde desse grão estocado ele chegar até a ser utilizado para a geração do seu produto final, né? A sua transformação. E o que eles perceberam, né? Que nesse período aquilo ali era um ativo, porém não tinha liquidez, ele estava um ativo imóvel ali dentro disso daqui, se transformava dentro desse processo e não circulava aquele recurso. E aí a tokenização vem justamente para conseguir, de uma certa forma, você
permitir que isso circule. Esse conceito do AgroToken é bem bacana porque ele é simples, então é fácil de entender, né? Todos os envolvidos nesse mercado conseguem ter a noção do que está sendo comprado com o token e o que está sendo negociado com o token e tudo vai, digamos, a segurança do token, ela está em garantir o asset ali, né? O ativo real que ele realmente está lá. Então, você ter uma garantia e um serviço de back-office, né? Offline, digamos assim, de garantias e resguardo, né? Para o investidor de que aquele token realmente tem um backed asset. E isso é o que o AgroToken faz. Então, ele fica custodiando os documentos relativos àqueles grãos e quem quiser ver, fazer uma auditoria, consegue fazer. Ele consegue fazer circular, né? Eu acho que o que é importante a gente tentar mostrar, né, a beleza disso, né? Porque ele acaba conseguindo construir uma stablecoin, né? Então, assim, em cima de uma riqueza, né? Porque em cima de um lastro, né, que gera uma riqueza. Então, todos aqueles grãos, eles têm um valor de mercado já determinado, estão realmente armazenados, então eles realmente existem, então eles formam um lastro. E eu acho e aí o que eles conseguiram fazer? A partir desse lastro, eles conseguem gerar uma stablecoin, que pode servir de pagamento, uma série de formatos onde você pode circular aquele dinheiro que não estava circulando. Né? A estrutura é muito legal, é um dos tokens assim, que eu realmente me aprofundei bastante e enxergo como algo muito, muito, muito bacana, porque ele permite. Né? Ele faz o quê? Essa eu acho que é a maior beleza do mercado financeiro. Ele gera riqueza, ele cria uma riqueza que não existia. E, consequentemente, quando a gente cria riqueza, a gente acaba deixando esse mundo mais rico. Deixando o mundo mais rico, a gente consegue ter um mundo mais desenvolvido. É assim que a gente vai girando a nossa roda, né? Perfeito. Eu acho que a gente pode, nos próximos podcasts, aí, ter mais cases como esse para a gente analisar. Esse é o objetivo. Até então, a gente vem explicando um pouco mais em detalhes o que é tokenização, separando o que é tokenização em termos... digamos, gerais do Bitcoin, simplesmente. E eu acho que com esse case do AgroToken, para quem tinha dúvida ainda, ficou bem claro que, olha, esse não é um caso de pirâmide. Desde que você consiga criar mecanismos de governança, verificação, auditoria, e que esse token tem um ativo real, você não está falando em pirâmide e você consegue utilizar a tecnologia blockchain para fazer as transações. Então, por isso que eu creio, acho que você também, né, Rodrigo, que isso veio para ficar, isso tem vantagens econômicas e de business, e eu imagino que não é um caminho que vá regredir agora, né, vai retornar ao estado anterior, é uma nova ferramenta que a gente pode utilizar e tem que utilizar. Não, com certeza, o Marcos já está olhando para nós aqui, nós estamos chegando no final. Acho que hoje foi bem interessante o nosso bate-papo, onde a gente falou um pouquinho sobre o universo cripto, onde que a parte de tokenização entra e se encaixa nisso, né? A gente falou um pouquinho sobre o AgroToken. Eu acho que a gente pode pegar um episódio só para falar do AgroToken. Acho que a gente até desenhar como que ele funciona, falar um pouquinho mais, qual que é as expectativas, as vantagens que ele pode trazer. Porque eu enxergo um grande potencial nessa área, né? Quando a gente fala na tokenização desses ativos imóveis, né? Essa é uma grande aposta. Então, acho que vale a pena a gente até voltar com mais detalhes. Bom, pessoal, de maneira geral, obrigado aí pela audiência. Peço para vocês seguirem as nossas redes sociais, compartilhar aí, se possível, o nosso podcast. Mandem perguntas, dúvidas, sugestões e a gente fica à disposição aí para estar respondendo. Valeu, galera. Brigadão. Valeu, galera. Até a próxima.